7h52. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio T, o prefeito Tauílio Tegelli, para a participação no T-News. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Vamos abrindo aqui nosso WhatsApp, o 4435235248. Se você quiser fazer uma pergunta aí para o prefeito Tauílio Tegelli, você fique à vontade aqui no nosso WhatsApp, é o 4435235248. Prefeito, nessa semana aí teve a prorrogação, né, para o pagamento do IPTU. O IPTU de Camorão, ele foi prorrogado para o final do mês, e todas as outras parcelas que venciam no começo do mês também foram prorrogadas para o final do mês até dezembro, né? Então, isso tem 10 parcelas, essas 10 parcelas, elas vão ficar para o último dia do mês. Ok, perfeito. Está em encaminhamento um processo de refis, prefeito? Tem um projeto de refis aprovado pela Câmara, né? Nos próximos dias, ele já é para ter iniciado, mas com essa pandemia, né? Mas ele tem um prazo de 60 dias para as pessoas aderirem, com desconto de 100% de multa, juro, né? E foi uma reivindicação da comunidade, dos vereadores, e nós encaminhamos essa mensagem, foi aprovado por unanimidade na Câmara. Mas ele já está em andamento? Esse processo já pode ir à prefeitura? É que com essa pandemia, mas logo em seguida, que abrindo a prefeitura ou retomando as atividades, as pessoas podem procurar. Então, o prazo era... Eu acho importante destacar, Luiz, que vai demorar para ter outro refis. Então sempre os prefeitos fazem no começo do mandato, né? Mas o que está acontecendo? Passando período, os municípios agora, por obrigação legal, eles têm que estar executando seus devedores. Sim. E muitas vezes, se executar um devedor, ele vai pagar custas de advogado, custas de processo, fica muito caro. Então é uma oportunidade que as pessoas podem procurar, podem regularizar a sua vida dentro da prefeitura. Nós, com as últimas execuções que a prefeitura fez, foi acho que no ano de 2016. Então agora, 17, 18, 19, então, quando você vai puxar para executar no 2017, você já executa quem está atrasado até 2020. Então é um momento agora que quem tem problema de débitos com a prefeitura, de regularização, porque vai demorar para ter outro refis. E passando o refis, começam as execuções. Sim. Então por isso que é interessante aproveitar essa oportunidade. O refis permite você parcelar. Se você quiser ir na prefeitura, você pode parcelar hoje. Se você quiser fazer pelo refis, você tem um desconto maior. Um pagamento no prazo menor, né? Praticamente é pagamento à vista. Mas você tira multa, juro, dá uma diferença muito grande do valor que você deve na prefeitura se você aderir ao refis. Então, eram 60 dias para aderir, mas com essa... Eu não tô com os dados certinho, que eu não me lembro da lei, mas eu acho que você tem 60 dias para aderir com desconto de 100% de multa, juro. Tá, mas com o fechamento da prefeitura, e provavelmente teremos uma esticadinha no prazo, né? Os prazos, por exemplo, da prefeitura, que a gente tem colocado e a gente tem feito, alvará. Postergamos prazos de recursos para 60 dias, tudo que a gente pôde fazer dentro da prefeitura para tornar, assim, alongar prazo de pagamento de tributos, de recursos, nós fizemos. Então, o IPTU, o ISS, alvará, foi feito. Deve ser um decreto hoje. Nós vamos, por exemplo, você é obrigado a encaminhar para o cartório. Nós vamos postergar isso também. Então, tudo que a gente puder aumentar o prazo, para dar mais chance para que as pessoas possam resolver sua vida, a gente vai fazer isso. Nós não estamos vivendo um momento normal, né, Tauílio? Eu acho que tudo precisa ser adequado aí, né? Nós esperávamos em março do ano passado que isso duraria 5, 6 meses. Nós fazemos um ano agora que nós começamos esse trabalho. E começamos esse trabalho de relação ao Covid, e nós estamos no pior momento. Tudo que a gente achou que ia acontecer em março do ano passado está acontecendo agora, um ano depois. Que a gente veio conduzindo o Covid com
atendimento, com vagas nos leitos de UTI, quando não tinha cama, não tinha na região. E hoje nós estamos com dificuldade, que aumentou o número de contaminados e os leitos praticamente ocupados. E o governo do estado fez esse decreto aí de até o dia 8, nós aderimos, porque até que quando vem a recomendação do governo federal, do governo do estado, os municípios têm que aderir, né? Aderimos, porque se o estado está fazendo isso, que ele está vendo que ele não tem para onde deslocar paciente. Exato. Então deu problema que você desloca para Maringá. Mas você não tem Maringá, você não tem Sarandi, você não tem Umuarama, você não tem onde tem hospital com vagas, né? Então o estado, quando ele tomou essa decisão, ele pensou, poxa, da forma que está aumentando, a rapidez que está aumentando os contaminados, a rapidez que estão procurando os leitos de UTI, o governo do estado pela primeira vez baixou um decreto, né? E o município seguiu. E nós sabemos o que nós estamos passando no dia a dia. E a maioria dos municípios aderiram, né? Aqui na região praticamente 100% aderiu, né? Paraná inteiro, acho que teve 5 ou 6 municípios que não aderiram. O decreto foi na sexta-feira, daí a Cianorte, por exemplo, não aderiu. Daí no sábado, até, eu falei aqui no jornal na segunda-feira, alguns moruenses postaram vídeos do comércio de Cianorte aberto e tal, e falando, olha, Cianorte está aberto, né? O comércio está pujante e tal. Daí no sábado à noite o prefeito teve que fechar tudo e pedir oxigênio para Campo Mourão, que não tinha. E deu um boom de casos em Cianorte explodindo do final de semana, né? E acabou tendo que fechar. Pelo comércio aberto, né? Porque a gente não sabe de onde não, sim, claro. Porque muitas vezes, e eu ouço isso com frequência, Luiz, o problema não é no comércio, o problema não é na igreja, o problema não é no mercado, então, o problema não é no restaurante, o problema está na cidade. Está na população. Está na população, então não adianta a gente querer arrumar culpado, né? Eu conversava com o Benhur Berbete aqui na terça-feira, presidente da SICAM, justamente ele falava isso, que o grande problema é a população, é o funcionário que vai numa festa, o funcionário foi na festa, ele volta a trabalhar na sua empresa, ele está prejudicando a sua empresa. Pois mas aí ele pior que isso, nós temos relatos, né? Tanto é que nós estamos estudando encontrar uma pulseira para poder localizar as pessoas que têm muitas vezes suspeito, acho que está tudo bem, põe uma máscara, vai para o mercado. O suspeito acho que já está curado, vai para... Eu usaria uma pulseira? Para você saber se a pessoa saiu de casa ou não, porque o que está acontecendo hoje? Você tem lá mais de 1.000 pessoas suspeitas e monitoradas, você não sabe se eles estão em casa. É verdade. Como é que você sabe? E as denúncias que chegam é que as pessoas não ficam em casa. E aí? Você vai no mercado, você vai na farmácia, você vai numa lotérica, você vai na loja de materiais de construção, você pega o ônibus. Tem que ver então, juridicamente até onde seria permitido, né? A obrigatoriedade do mas uso. A legislação, ela permite que você informe a polícia, por exemplo, todos os casos de pessoas que estão com uma suspeita ou que estão contaminados. Ok. Tinha uma brincadeirinha na internet, né? Teve uma brincadeirinha de que falava assim, se as pessoas foram pegas lá numa festa clandestina, dá um banho de tinta na pessoa, pra todo mundo saber, aquele lá tá com... É suspeito, tá pintado, né? Mais ou menos seria essa da a vida pulseira. Da gente na prefeitura, assim, o dia a dia se resume ao quê? Ao Covid-19. Por mais que eu consiga recurso, eu vou atrás, a gente consegue financiamento e tal, mas o que nos toma assim tempo e preocupação e reuniões e como divulgar vacina e como reivindicar vacina e como reivindicar UTI, e como ir atrás de mais profissionais e como você atender quem te procura, de que forma você atende, como é que você motiva o funcionário a continuar atendendo, quem está desde março, por exemplo, atendendo o Covid, correndo risco de vida, levar para sua família. Então você tem aí essas preocupações que a gente tem que sempre reconhecer aqueles que estão enfrentando o Covid-19. Por várias vezes eu procurei a Santa Casa e os hospitais para falar assim, tem como a gente ampliar o número de leitos de UTI? Tem como a gente... Porque 200 e poucos mil você monta UTI. Qual a grande dificuldade? Você tem que ter equipes. A Lucinéia Scheffer falou isso na segunda-feira aqui no jornal. Você tem que ter médicos, enfermeiras, profissionais que querem se dedicar a isso. Então, profissionais tem bastante.
na área de saúde. Mas nem todos querem enfrentar o dia a dia, né? E quem está enfrentando o dia a dia, a gente tem que reconhecer, porque realmente eles estão dando a vida para salvar a vida do próximo, das pessoas que procuram de Camorão e da região. É uma situação bem complicada, né, prefeito? Ontem na live que foi feita da prefeitura, se falou da situação da UPA, né, da situação de Campo Mourão neste momento. Não tem para onde correr, prefeito. Não tem para onde correr, a região também não tem para onde correr. As pessoas estão chegando na UPA como se lá fosse um atendimento inicial, estão ficando ou entubado ou nos quartos ou nos corredores, e aquela luta diária onde abre uma vaga para você poder encaminhar, né? E nunca aconteceu isso. Sempre rapidamente as pessoas ficavam no máximo um dia, lá no segundo já estavam encaminhadas, e hoje tem pessoas que ficam 3, 4, 5 dias. No ano passado, quando houve o decreto de fechamento de comércio, fechamento do lockdown, mesmo que parcial, houve um desespero, né, na população. Houve aquele desespero nos supermercados, compras, no ano passado. E hoje é muito pior do que março do ano passado, e parece que as pessoas não estão com a mesma preocupação. Você vai no mercado, alguns mercados a gente recebe denúncia que não está controlando o número de pessoas lá dentro, não está controlando fila. Você vai de uma maneira geral em lotérica, você vê um acúmulo de pessoas, bancos também. Todos sabem que no mercado tem um horário que não tem público. Depois do almoço ele quase não tem ninguém, vai ter público lá pelas 4, 5 horas, que dá aquele tumulto. Então as pessoas tinham que, eu preciso ir no mercado, preciso toda semana, 3 vezes por semana, preciso 3 vezes, não preciso. Se eu quiser uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu resolvo tudo que eu preciso. Então a gente tem que evitar isso. Agora, nós estamos hoje numa situação bem pior do que a gente estava em março do ano passado. Eu sei da dificuldade do empresário, eu sei das pessoas que estão em dificuldade. Nós sabemos o quanto que a economia beneficiou algumas atividades e prejudicou outras atividades. Construção civil, agricultura, e foram muito beneficiadas, você sabe disso. As pessoas começaram a construir mais, quem tem loteamento começou a vender mais. Então tem algumas atividades que a gente sabe que foram beneficiadas, mas nós sabemos que o empresário, o pequeno empresário, ele está pagando a conta, né? Exato. Ele está sofrendo, ele está pagando a conta, ele está tendo dificuldade, ele não tem muitas vezes a capacidade financeira, né, nem estrutura para se manter um ano tendo prejuízo. E a gente sabe que muitos estão desse jeito. Agora, você está no cargo de prefeito, vem um decreto do governo do estado, e você depende do governo do estado, quase que para tudo, né? Aí você fala, não, eu vou desrespeitar o governador. Você é um dos 5 municípios do Paraná que desrespeitam um decreto estadual. Na realidade, nós não podemos desrespeitar nem o decreto federal, nem o estadual. A gente tem que seguir, né? Porque o estado sabe que ele que administra os leitos de UTI, ele que transporta, ele que tem, quando precisa de helicóptero, é ele que transporta, né? Então ele sabe, né? E nenhum decreto é feito ao léu, assim, né? Vamos fazer um decreto, vamos fechar tudo. Nós estávamos nos organizando, né? Inclusive fazendo reunião, mostrando a dificuldade, mostrando o aumento, mostrando que nós... Vou dar um dado assim, 60 e poucas pessoas morreram de março a dezembro. Janeiro e fevereiro, 35. 7 por mês, hoje foi mais de 15. Então, essa preocupação. Ontem à noite nós chegamos ao número de 100 mortos. Então, o que nós pensávamos na época? Assim, vamos fazer um decreto, vamos fazer restrições, reduzir horário, tentar não ter aglomeração, horários diferentes, vamos ter material de construção, horário, o comércio de maneira geral, outro horário. Fazer, assim, várias simulações. Umas escalas, né? Mas não deixar ninguém, todos trabalhando. Que seja um horário reduzido, mas trabalhando. Deixar a economia girar, né? Girar. E, inclusive, era essa a intenção nossa, né? Daí vem o decreto do governo do estado, muito mais, né, rigoroso, e o decreto do governador do toque de recolher às 8, nós pensávamos às 9, reduzir o número de
de pessoas, né? Nas atividades, se tem 15% da igreja, pode ter 15% da academia, se tem 15%, entendeu? Sim. Essas coisas assim que você fazendo conta interna e para você poder manter a economia funcionando e também preservando vidas, né? Daí chegou o decreto do governo de estado, nós acatamos o decreto do governo de estado e agora semana que vem deve ter outro decreto do governo de estado. Eu acredito que o governo de estado vai, nesse novo decreto, ele vai flexibilizar algumas atividades, vai ser mais rigoroso com outras atividades, porque sempre o decreto, você vê a reação do decreto e as pessoas estão sendo prejudicadas. E não, sempre no novo decreto existe assim a necessidade de você fazer correções, né? Porque você não é dono da verdade, você não sabe tudo, você toma uma decisão olhando no geral. Mas sempre quando você cria algum problema, você tem que voltar atrás e dar uma recuada. Então eu acredito que o novo decreto do governo do estado possa ter assim algumas flexibilizações e algumas atividades também vão ter que começar a ter algumas restrições também. Maringá, por exemplo, ela deu uma endurecida nesse decreto aí, né? Por final de semana, né? O decreto de Maringá é bem mais rigoroso que o decreto do governo do estado, né? Mas bem mais rigoroso mesmo, né? Porque, Luiz, aonde que a pessoa vai reclamar quando ela tem algum problema na saúde? Na prefeitura, na Secretaria de Saúde. E de quem que é a responsabilidade da saúde? Prefeito. Não é do prefeito, é do governo estadual, do governo federal e do governo municipal. Mas ela vai no prefeito, né? Tem problema no comércio, as pessoas não vão lá na Palácio Iguaçu. Não. Eles vão na prefeitura, na verdade, quando eles querem reclamar. Né? Embora a associação comercial, sempre a gente abre os dados e os números e a gente procura com a associação comercial mostrar. No ano passado nós tivemos um convívio muito bom. Fechamos, depois falando, vamos aos poucos, soltando, e em comum acordo a gente foi liberando todas as atividades, né? Só que a gente não esperava que janeiro para cá explodisse novamente o número de casos aí, novamente, né? Então, nós precisamos fazer com que as atividades continuem trabalhando, mesmo que seja num horário reduzido, e a gente consiga ter a compreensão e a colaboração. Porque muitos falam assim, a prefeitura tem que fiscalizar, tem que multar, tem que prender. Mas como é que a prefeitura fiscaliza aí 500 locais à noite, ou 1.000 locais à noite, ou 40 mil casas que as pessoas podem estar fazendo atividade não aniversário? Tem estrutura para isso, né? Não temos estrutura para isso. Se todos não se conscientizarem que a cidade é nossa, que nós vamos estar prejudicando o próximo, nós não vamos resolver. É o mesmo caso da dengue. Dengue é limpeza no quintal. Aí culpa a prefeitura. Se cada um cuidasse do seu quintal, exato. Não é verdade? Então se não tem apoio da sociedade, nenhum plano, nenhum decreto vai dar certo ou vai dar resultado. Conscientização da população. Então ficamos no aguardo de um decreto do governo do estado que pode ser prorrogado ou não, mas não há nenhum decreto da prefeitura para ser nesse momento. Está sempre dependendo do governo. Nós estamos esperando o decreto do governo do estado. Maringá se antecipou e endureceu as regras, né? Inclusive uma fala do prefeito Ulisses Maia lá que não receberia ambulância de municípios que não tivessem um lockdown. Primeiro que quem paga as UTI não é ele. Quem paga as despesas não é o município. Não pode fazer isso, não tem como, né? E não pode também bloquear a circulação. Da mesma maneira que se a gente pegar a nossa UTI de Camporão aqui, nós temos pessoas de Maringá aqui. Nós temos pessoas da região de Maringá. Sim. Nós temos pessoas da região de Cascavel. Como em Maringá também tem pessoas de Camporão. Então tem uma central de vagas aonde você encaminha. Da mesma maneira que nós recebemos de Maringá, Maringá recebe de Camporão. Camporão agora faz parte do consórcio de vacinas, né, dos municípios. É uma tentativa dos prefeitos, da Frente Nacional de Prefeitos, é encontrar um caminho para auxiliar o governo federal. Se você consegue comprar e o governo federal consegue comprar, aquilo que você vacinar, você diminui da necessidade que o governo federal tem que fazer. Da mesma maneira, os empresários, eles querem comprar. Tudo que eles conseguirem comprar, 50% eles têm que doar para o SUS. Mas eles vacinando os seus funcionários, eles estão contribuindo com os municípios, né, com o governo federal também, né? Então essas iniciativas são todas elas para contribuir para que a gente, nessas negociações, a gente tenha facilidade de trazer mais vacinas e com isso nós protegermos mais as pessoas que moram nos municípios. Por que adesão? Então vamos fazer uma conta simples aqui.
A dificuldade é encontrar vacina, né? Mas agora tem a Johnson Johnson também produzindo, tem outras produzindo. Mas vamos dizer que uma vacina custe R$120, eu não sei. 10 mil é quanto? 1.200.000. Se Câmara não conseguir comprar 30 mil, 40 mil, é 4, 5 milhões. Então, vale a pena, né? Vale a pena, né? Então é essa preocupação, todos os municípios. Nós aderimos, os municípios da Concan também aderiram, e houve um movimento muito grande de que, se surgir vacinas no mundo, porque está em falta, né? Está em falta, os municípios vão poder também, aquela negociação que o Estado, o governo federal não fizer e que a gente conseguir, nós vamos estar contribuindo para que a gente, o mais rápido possível, saia dessa situação tão complicada que nós estamos vivendo, que a gente esperava que fosse por 10 dias, por 3, 4 meses, 6 meses, e nós já estamos há 12 meses, né? E na pior fase. Não tem como fazer planejamento, né, Tauído? Porque tudo está dependendo de se vai poder ou não pode. Mas nós ainda vamos, pelo que eu estou vendo, os números das vacinas que o governo federal tem comprado, nós ainda vamos passar esse ano com muita dificuldade. Tá certo então, prefeito. Nosso tempo aqui está esgotado, o senhor fique à vontade para falar com a população. Não, mais uma vez, eu quero que a população se coloque no local, no cargo do prefeito, para tomar a decisão. E essa decisão que a gente está pensando nas pessoas. E nós precisamos da colaboração e da compreensão de todos nesse momento de muita dificuldade. E eu até falei, a família, a mãe, que cuida da família inteira, cuida do pai, cuida da avó, ela tem um papel importante de cuidar da família nesse momento. Mais esse papel, né? Mais esse papel. De cuidar, de mostrar o quanto é importante a gente se proteger nesse momento de muita dificuldade. Tá certo então, prefeito. Até na próxima sexta-feira.